Glória a Deus. Nós vamos ouvir a palavra. Que Deus use o pastor Fransani, no nome de Jesus. Vamos receber o Fransani com uma salva de palmas a Jesus Cristo pela vida dele. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estão me ouvindo bem? Se puder, baixa só um pouquinho o retorno, irmão. Ele já tinha me avisado que um pouquinho alto. Que alegria, né? Fiquei mais feliz agora quando... já saiu. Quando eu vi a minha netinha, né? Um presente de Deus. Realmente é maravilhoso, né? Ser pai é uma bênção de Deus, mas ser vô, como diz o pastor Aguiar, que os netos são a sobremesa da vida, né? E realmente eu estou vivendo esse tempo abençoado e feliz também com mais um ano de aniversário, né, da igreja, 24 anos. Como o tempo passa, né? Como o tempo tem voado, como os dias têm passado tão rápidos. E essa igreja é uma igreja que eu aprendi a amar, né? Como o pastor Eduardo disse, nós somos amigos. A palavra de Deus diz que há amigos mais chegados que um irmão. E eu sou muito feliz em poder compartilhar esse tempo com vocês, um tempo de lutas, eu quero crer, teve muitas lutas, mas é uma história de vencedores. 24 anos é uma história de vencedores. Você é vencedor. A igreja não são as paredes, a igreja é cada um de nós. Amém? E vocês são vencedores. 24 anos de muitas lutas, mas de muitas vitórias. Vitórias que o Senhor tem dado a cada um de nós. Quantas lágrimas correram nos olhos de cada um. No pastor, quando ele chegou aqui, eu vi a foto dele e Deus está sendo generoso com ele, viu? Está melhor. Glória a Deus. E eu sei que nós vamos enfrentar ainda muitos dias difíceis, mas em todos eles, o Senhor, Ele está conosco. O Senhor esteve e está com cada um de vocês. E eu quero crer que Deus ainda vai escrever uma linda e maravilhosa história, muito mais do que nós estamos vivendo hoje, porque Deus tem promessas. Deus tem promessas na vida de cada um. Deus tem promessas nessa igreja, mas também eu sei que essa igreja, por todas as lutas que enfrentou, por todos os dias difíceis, ela jamais perdeu a essência de uma igreja adoradora. O tema é Lord, Praise the Lord, e eu completo aqui, all time, em todo o tempo. Nós precisamos viver esse tempo adorando ao Senhor, mesmo nos dias bons, mas também nos dias ruins, porque todos eles fazem parte da jornada humana. E é justamente isso que eu queria compartilhar nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé por um instante, para que nós pudéssemos ler a palavra de Deus, para que Deus pudesse falar com cada um de nós. Eu queria que você abrisse lá no livro de Jó, capítulo de número 1, verso 20 e 21, se puder colocar aqui, por favor. Jó, capítulo de número 1, verso 20 e 21. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto. Depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto em chão, em adoração. E disse: saí nu do ventre de minha mãe, e estarei nu, ou partirei nu, quando o Senhor me chamar. O Senhor me deu o que eu tinha, o Senhor tomou. Louvado
seja o nome do Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor me deu tudo o que eu tinha, e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Adorado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos por um instante, reclina a tua cabeça, por favor. Obrigado, Senhor, queremos mais uma vez lhe agradecer por essa noite tão especial, Pai, por essa igreja tão especial, por esse tempo maravilhoso, Senhor. Fala com cada um de nós, Pai, que a sua palavra, ela possa ter livre trânsito nos nossos corações, e que nós possamos sair daqui, Senhor, edificados pela sua palavra. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar, por favor, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Fomos chamados, cada um de nós, para adorar ao nosso Deus em todo o tempo. Praise the Lord all time. Em todo o tempo, nós precisamos adorar ao Senhor. Nós sabemos que nos tempos de bonança, nos dias bons, alegres, nos dias de sol, nós temos muito mais facilidade em adorar ao Senhor. Quando tudo está correndo bem, quando as coisas estão indo bem, quando a maré está indo ao nosso favor, nós adoramos ao Senhor, nós nos alegramos. Mas quando as coisas ficam difíceis, quando as coisas começam a ficar difíceis, a tendência é que a nossa adoração, ela começa a perder um pouco da intensidade, ela começa a mudar, e isso nós precisamos aprender. E aqui, cada um de nós tem uma história. Quem já não viveu um dia difícil? Quem já não viveu um dia nublado, um dia de dificuldade? 24 anos, quantas histórias cada um de nós tem para testemunhar, para testificar, para dizer o quanto Deus tem feito nas nossas vidas. Os dias não têm sido fáceis, mas nós declaramos que cremos num Deus vivo, no único Deus, naquele que tudo pode, naquele que transforma histórias, que muda situações. Lembra quanta coisa Deus já fez na sua vida, de quantas situações difíceis Deus já te tirou. E é isso que nós precisamos diariamente nos lembrar, porque às vezes nós queremos que Deus faça todos os dias um milagre, e todos os dias nós recebemos um milagre, quando abrimos os nossos olhos, quando acordamos. Sabe o que é isso? É uma nova chance, é uma segunda chance que Deus está dando para nós todos os dias. Amém, queridos? Sabe qual a mensagem que Ele está nos mandando? Aproveite, mude aquilo que precisa ser mudado, comece a viver uma nova vida, uma nova história, comece a fazer as coisas diferentes, porque eu tenho te dado uma nova oportunidade, porque eu te dei vida hoje. E é isso que Deus tem feito nas nossas vidas. E quando nós paramos para pensar, 24 anos se passaram. Quando você começa a pensar na sua idade, por exemplo, eu, mês passado, fiz 59 anos, eu nem acredito. 59 anos, quantas histórias nós temos, e é isso que nos traz alegria, saber que cada dia Deus tem nos abençoado, e é por isso que todos os dias, eu e você, nós precisamos adorar, louvar ao Senhor em todo o tempo. Sabe, o louvor, a adoração, ela não é restrita ao culto congregacional, à igreja, mas sabe, todos os dias nós precisamos estar lá adorando ao Senhor, falando com o Senhor,
bendizendo o nome do Senhor. Às vezes as nossas orações, elas são apenas petições. É justo. Nós temos um Deus que diz: pede e dar-se-vos-á. É justo nós pedirmos, mas também é justo nós reconhecermos tudo aquilo que Deus já tem feito nas nossas vidas, as bênçãos que Ele tem derramado, as situações que Ele tem nos livrado. Deus tem feito tantas coisas nas nossas vidas, e às vezes nós esquecemos, às vezes nós damos mais valor às lutas que nós estamos enfrentando, às dificuldades que nós estamos passando, e esquecemos que o propósito de cada um é adorar o nome do Senhor, amém? É isso. Acorde, se alegre. Quando você abrir os seus olhos, agradeça a Deus, engrandeça a Deus, porque Ele espera isso de cada um de nós, ao longo dos nossos dias, ao longo do nosso dia, das 24 horas que nós temos. Agradeça a Deus, não se esqueça de agradecer ao Senhor, porque Ele espera isso de nós, que somos filhos do Senhor. E como eu disse, essa igreja, eu tenho certeza que ela tem essa essência desde quando ela iniciou, há 24 anos atrás, e hoje ela continua sendo uma igreja adoradora. Mas a grande pergunta é: e quando as lutas chegam? Nós lemos o trecho da palavra de Deus, a história de Jó que você conhece, que é uma história inspiradora, que mesmo nas dificuldades, e não poucas, porque por muito menos nós deixamos de adorar ao Senhor, por muito menos nós murmuramos, por muito menos nós queremos desistir. Você imagine, se o pastor Eduardo tivesse desistido, lá no primeiro ano, quanta dificuldade, quanta luta. Quando você se converteu, quantas dificuldades, quantos amigos foram embora, quantas coisas queriam te tirar do caminho, mas você não desistiu, amém? E é por isso que hoje a igreja está aqui, é por isso que hoje você está aqui, porque você se firmou na rocha que é Jesus Cristo, você não olhou as dificuldades, mas nós precisamos adorar ao Senhor, mesmo em meio às tempestades. Para essa pergunta, e quando as lutas chegam, nós temos uma resposta teórica ou prática, é a tua vida. Você não desistiu, o pastor Eduardo não desistiu, e sabe de uma coisa? Deus honra aqueles que não desistem, amém? Deus honra o seu esforço, Deus está enxergando as suas lágrimas, as suas lutas, Ele não está simplesmente te deixando sozinho, Ele tem cuidado de você. O que a palavra de Deus diz, que Ele diz sempre: estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias Deus está conosco, todos os dias Deus tem nos tirado de situações difíceis. Às vezes nós não enxergamos ou não percebemos aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Não tem sido fácil, mas nós precisamos todos os dias buscar compreensão, buscar intimidade com Deus. E quando as lutas chegam, nós precisamos continuar a adorar ao Senhor. E o que fazer? Como fazer? E eu queria nessa noite compartilhar algumas coisas com você, que vai nos ajudar a enfrentar e a continuar louvando o Senhor nos dias difíceis. A primeira lição que nós podemos aprender: quando você estiver no meio das lutas, não se afaste do Senhor,
achegue-se a Ele. Ah, mas está difícil, eu não consigo nem orar. O que a palavra de Deus diz? Que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não consegue falar, você não consegue orar? Chore. Porque o Espírito Santo, ele vai traduzir isso e vai levar até Deus. Achegue-se mais a Jesus e não se afaste dele. Não deixe que a revolta, que a frustração, a tristeza contra o Senhor tomem conta do seu coração. Porque muitos têm deixado a casa do Senhor, muitos têm abandonado o Senhor, culpando às vezes Deus de algo que Ele não tem culpa. E não vão mais à igreja, e não congregam, e não oram mais, e não leem a Bíblia mais. Sabe o que é isso? Nós vamos nos enfraquecendo. A igreja, ela precisa ser uma igreja viva, uma igreja forte, uma igreja vivificada. Porque o inimigo das nossas almas, ele tem cumprido o papel dele. Matar, roubar e destruir. Nós crentes, nós cristãos, nós precisamos nos achegar cada dia mais a Deus. Não podemos achar que somos as pessoas que têm mais lutas, que enfrentam mais lutas. Às vezes nós achamos que as nossas lutas são maiores do que de todo mundo. Mas cada um tem as suas lutas, cada um enfrenta as suas lutas. Mas quando nós colocamos o Senhor à frente, quando nós nos achegamos a Deus, quando nós afinamos o nosso relacionamento com o Senhor, nós vamos ficando mais fortes. É isso, a igreja, ela precisa ser forte. Não por ela em si, mas porque nós temos Jesus Cristo. Busque afinar o seu relacionamento com o Pai. Lembre-se que Deus, Ele é o nosso ajudador. E se nós chegamos até aqui, é porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Posso ouvir um amém? Amém. Deus tem te ajudado. Deus tem nos ajudado. Deus tem abençoado essa igreja. Deus tem munido essa igreja com os dons espirituais, com amor, com todos os frutos do Espírito. Mas nós precisamos ser uma igreja que ore. E a igreja, quando eu falo, é cada um de vocês que busque a presença de Deus, que leia a palavra de Deus, porque Ele está conosco, Ele está nos guardando. Achegue-se a Ele. Salmos 23:4 diz: quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu, Deus, está comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Olha a promessa do Senhor. Está difícil, a luta está grande. Se apegue ao Senhor, segure nas mãos do Senhor, agarre-se ao Senhor, porque você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Porque vamos vencer em nome de Jesus. Essa é a promessa de Deus. Então não se afaste dele, mas se achegue cada dia mais nele. Mas o segundo objetivo que nós precisamos guardar no nosso coração, para que nós possamos enfrentar os dias maus, é não cesse de orar. A igreja, ela precisa ser uma igreja de oração, pastor Eduardo. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Certa vez alguém disse: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Se queremos ser fortes, se queremos estar com vigor, nós precisamos orar. O crente que não ora é um crente fraco. O crente que não ora é um crente que está dando brechas ao inimigo. Vai ser vítima fácil do inimigo das nossas almas. Paulo escreve lá em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. É isso, a igreja precisa orar sem cessar.
Sabe, às vezes nós só oramos quando chegamos aqui na igreja. Mas sabe, passe o dia orando. Mas Luiz, você está falando para não trabalhar só para orar? Não. Enquanto você trabalha, você ora. Enquanto você dirige, você ora. Enquanto você lava a louça, homem e mulher, você ora. E quanto mais nós oramos, mais forte nós ficamos. Quanto mais nós oramos, mais prontos nós estamos para enfrentar as lutas, as tempestades. Orai sem cessar, isso é orar em todo momento. Sabe de uma coisa? Grandes homens de Deus venceram grandes batalhas através da oração. Essa igreja venceu grandes batalhas através da oração, amém? Você venceu e vencerá grandes batalhas através da oração. A oração, ela não pode ser o nosso último recurso, mas ela precisa ser o nosso primeiro recurso. Está passando por luta, está passando por prova, ore ao Senhor, amém? Porque o Senhor, Ele ouve a nossa oração. Eu creio, como eu disse, que a história dessa igreja e as circunstâncias que essa igreja enfrentou foram e têm sido vencidas através dos joelhos no chão, através da oração. Então, não deixe de orar. Sabe, lá no seu lar, talvez o seu marido ainda não conhece Jesus, talvez sua esposa não conhece Jesus, talvez seus filhos não conheçam, não querem saber de Jesus. Sabe como você vai vencer? Não é falando na cabeça dele, porque às vezes dá vontade. Às vezes dá vontade de pegar e enfiar na cabeça de algumas pessoas, mas a gente não tem esse poder. Mas eu quero dizer que a oração, ela muda histórias, amém? Há poucas coisas tão efetivas para enfrentar os dias maus do que a oração. A oração é a coisa mais importante, é uma das coisas mais importantes, mais efetiva, quando nós estamos passando por tempos difíceis. E quem não está? E quem já não passou? Todos nós. Salmos 34, 17, 19 diz: os justos clamam, o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. Ele salva os de espírito arrependido. As aflições dos justos são muitas, mas de todas o Senhor as livra. Amém, queridos? Não tem mágica, não tem mágica, mas simplesmente ore, fale com o Senhor, que Ele está pronto a ouvir as nossas orações. Amém, queridos? A oração é um lugar de entrega, onde o nosso coração, partido, às vezes triste, ele pode ser derramado perante o Senhor. Um coração quebrantado. É isso que Deus espera de cada um de nós. Então, quando as coisas ficarem difíceis, não se esqueça de usar essa ferramenta importantíssima, que é a oração. Mas uma terceira ferramenta também é a alegria no Senhor. Às vezes eu olho para o rosto de alguns cristãos, crentes, de alguns amigos, de alguns conhecidos, e vejo aquele coração, aquele rosto triste. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se nós estamos alegres, é porque Deus está nos fortalecendo, amém? E por que você está triste? Sorria, agradeça a Deus quantas vitórias, quantas coisas Deus tem feito nas nossas vidas, quantas coisas Deus tem feito nessa igreja. Alegre-se no Senhor, mesmo em meio à mais profunda luta, à mais profunda dor, a alegria que o Senhor traz aos nossos corações muda todas as coisas. Às vezes é isso que as pessoas precisam ver e deveriam ver lá fora. Talvez você, talvez eu, talvez nós, passando por dias difíceis, e mesmo assim, nós temos um sorriso no rosto. Sabe por quê? Não é porque nós estamos nos enganando, você está se enganando a si mesmo.
Não, porque nós temos Cristo no nosso coração. Amém? Nós temos o Senhor dentro dos nossos corações. A alegria não é a ausência de luta, mas a alegria é a certeza de que amanhã o dia será melhor. A alegria da esperança, Cristo é a nossa esperança, de saber que hoje pode estar nessa situação, mas o que você está vivendo hoje, o que você está passando hoje, não define o seu futuro. Porque o seu futuro, o meu futuro, está nas mãos do Senhor, amém? E Ele vai te abençoar, e Ele vai te livrar, e Ele vai te levantar, e Ele vai enxugar toda a lágrima do seu rosto, porque essa é a promessa do Senhor. É isso que Ele quer fazer nas nossas vidas, e é isso, se nós permitirmos, Ele fará nas nossas vidas. A alegria de saber que essa vida, ela é efêmera, é passageira, que nós vamos ter uma vida eterna com Cristo. O que mais nós queremos? O que mais nós desejamos? Se Deus tem dado tudo aquilo que nós precisamos, é se alegrar no Senhor, é lembrar e confiar que o Senhor permanece inabalável, mesmo quando nós estamos abalados por circunstâncias, por dias difíceis. Saber que Deus permanece firme e inabalável, pronto para nos abençoar. Amém, queridos? Deus tem trabalhado, Deus tem nos abençoado. Sorria mesmo na luta, sorria mesmo na tristeza. Olha o que Abacuque diz aqui em Abacuque 3, 17 e 18, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe ou minta, e os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. Amém? Será que você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Se alegre no Senhor, espere no Senhor, confie no Senhor, porque é Ele que pode mudar a nossa situação. Ainda me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, Deus é bom, nós precisamos entender isso, nós precisamos viver isso, para que nós possamos terminar a nossa jornada no tempo que Deus quiser, no tempo que Ele já planejou. Mas uma quarta ferramenta que nós precisamos guardar também, para que nós possamos enfrentar os dias maus. Caminhe em direção aos propósitos de Deus. Certa vez certa vez não, de vez em quando eu faço isso. A minha esposa até me chama a atenção. Eu coloco, algum lugar que eu vou, coloco no Waze, e às vezes eu falo, vou mudar o caminho, porque eu já conheço o caminho, Algumas vezes eu me dei mal. E é isso. Nós precisamos entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos saber o caminho que nós devemos seguir. Não há atalhos. Não há atalhos. Nós precisamos caminhar segundo os propósitos de Deus. Porque se nós desobedecermos, o preço será alto. Você sabe, você conhece a palavra de Deus. E a igreja chegou até aqui, porque ela tem seguido os propósitos de Deus, pastor Eduardo. Às vezes são caminhos difíceis. Nem sempre você vai trilhar um caminho fácil. Ou melhor, a maioria das vezes o caminho é difícil. E nós precisamos entender que nesse caminho, nós não estamos sozinhos. Amém? Deus te dá um propósito, mas Ele vai com você também. Você não vai sozinho, você não está sozinho, você não vai ficar sozinho, porque a promessa de Deus, como eu disse, é que Ele vai estar conosco todos os dias. E todos os dias são todos os dias, nos dias bons e nos dias não tão bons assim, nos dias de sol e nos dias de chuva, nos dias de luz e nos dias de treva. Ele vai estar conosco.
Ele não vai nos abandonar, Ele não vai nos deixar sozinhos. Então, procure entender esse propósito, procure caminhar em direção a esse propósito, para que você possa alcançar o objetivo que Deus propôs para a sua vida, para que você possa chegar até a última estação, para que nós possamos receber a coroa da vida. Nós precisamos caminhar nos propósitos de Deus. E como eu disse, nem sempre serão fáceis, mas você sempre terá auxílio, nós sempre teremos o auxílio, porque Deus prometeu estar conosco. E por fim, a última ferramenta que Deus nos deixou, que eu queria compartilhar com cada um de vocês, para que nós possamos alcançar o objetivo que Deus tem para nós. Em todo o tempo, sempre haverá o cuidado e o consolo de Deus para a sua vida. Sabe, cada vez que nós chegamos aqui na igreja, cada vez que nós adoramos o Senhor, hoje adoramos bênção demais, hoje o adoramos de uma maneira especial. Cada vez que nós fazemos isso, a mensagem subliminar que nós estamos recebendo é que Deus está cuidando de nós. Nós adoramos o Senhor, nós choramos, nós nos derramamos perante Ele, nosso coração parece que está aliviado, a gente está com a certeza que amanhã nós vamos vencer, nós vamos prosseguir e nós vamos ter a vitória. É o cuidado e o consolo de Deus para as nossas vidas. Deus te conhece pelo seu nome, Deus te conhece profundamente. Nós não somos um número como somos para o governo, um CPF, mas Deus conhece o nome e sobrenome de cada um. Amém? Deus sabe todas as lutas que você está enfrentando. E Ele tem cuidado de cada um de nós de uma maneira individual. De uma maneira individual. Porque cada um de nós aqui, nós somos diferentes. Não é pegar um monte de gente, vai fazer isso. Não. Aqueles que precisam ser, que Deus dê a mão, Deus tem levantado. Aqueles que Deus precisa fortalecer, Deus tem fortalecido. Aqueles que Deus precisa enxugar a lágrima, Deus tem enxugado as lágrimas. Aquele que precisa de uma palavra, Deus tem usado pessoas, Deus tem usado a palavra dele, o pastor, cada um deles. Porque Deus te conhece profundamente. Permitamos que o Espírito Santo traga consolo e cuidado aos nossos corações. E aqui eu me lembro, quando Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava morto. As suas irmãs o chamaram e Jesus demorou algum tempo para chegar lá. Mas disse que quando Jesus chegou, ele perguntou: onde está Lázaro? E a palavra de Deus diz que Jesus chorou. Jesus tem chorado por você. Jesus tem visto o que você tem vivido, o que você tem enfrentado. E Ele tem cuidado. De uma maneira especial, pastor. De todas as lutas, talvez, que você tem enfrentado, está enfrentando. De todos os objetivos que você tem, mas muitas vezes é difícil. Mas Deus, Ele tem cuidado. Porque Ele cuida. Ele se compadece de cada um de nós. Ele se compadece da sua dor. Deus não está vendo. Eu estou sofrendo tanto. Eu estou passando por tantos dias difíceis. Deus não está vendo. Mas nessa noite, eu venho aqui te dizer de uma maneira simples, que Deus está cuidando dessa igreja. Deus está cuidando de você. Ele conhece tudo aquilo que você está vivendo. Ele está chorando. E Ele vai te abençoar. Assim como Ele ressuscitou a Lázaro. Sabe? Ele vai ressuscitar os seus sonhos. Ele vai te tirar dessa situação, que talvez essa situação
é um empecilho, é uma barreira para você chegar, alcançar os seus objetivos. Deus, Ele continua cuidando de cada um de nós, mesmo quando nós só temos as nossas lágrimas para oferecer a Deus. Ele recolhe as tuas lágrimas. É por isso que vale a pena nós permanecermos firmes, inabaláveis, sabe, servindo ao Senhor, congregando, estando na casa do Senhor, porque isso é uma das ferramentas que Deus tem utilizado nas nossas vidas para que nós possamos nos levantar. Ele sempre estará com cada um de nós, e é por isso que nós estamos suportando, e é por isso que nós estamos avançando, porque Deus não nos abandonou. Ele não abandonou você, meu irmão. Ele não abandonou você, minha irmã. Mas fique firme. Está doendo, está difícil, não está conseguindo adorar ao Senhor. Peça forças ao Espírito Santo, peça graça, e Ele vai dar a cada um de nós. A promessa de Deus que está lá em Apocalipse, capítulo de número 21, verso de número 4: e Ele lhe enxugará dos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Deus enxugará toda lágrima, não haverá mais sofrimento, e Deus continuará sendo adorado por toda eternidade, para sempre. Que cada um de nós como igreja possa, mesmo em meio às lágrimas, adorar ao Senhor, louvar o nome do Senhor. Nós como igreja continuamos avançando, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir todas as coisas das nossas vidas. Se você puder ficar em pé por um instante, fechar os seus olhos e começar a adorar ao Senhor, porque é isso que nós devemos fazer. Esse é o propósito da igreja do Senhor: adorar aquele que é digno, aquele que é o único digno de adoração e de louvor. Senhor, nós queremos te adorar. Senhor, nós queremos te louvar. Senhor, nós sabemos, Pai, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, mesmo no meio do caos, mesmo no meio da dificuldade, mesmo em meio às lágrimas, o Senhor tem cuidado de nós. Oh Senhor, guarda os nossos corações, preserva os nossos corações, Pai, que os nossos olhos possam estar postos em Ti, que nenhuma luta, que nenhuma dor venha tirar a adoração dos nossos lábios, que nós possamos dia após dia, Senhor, buscar forças no Teu Espírito Santo, para vencermos os dias maus, Senhor. A promessa do Senhor é que o Senhor cuidaria de nós todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós cremos que o Senhor está conosco, nós cremos que o Senhor está agindo no nosso meio, nós cremos que o Senhor está trabalhando nos nossos corações. Por isso essa noite, Pai, é uma noite de louvor e adoração. Por isso essa noite é uma noite de gratidão ao Senhor. O nosso coração se alegra, Senhor, mesmo em meio às lutas, o nosso coração regozija, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da sua igreja, Senhor. 24 anos se passaram,
e até aqui o Senhor nos ajudou. Continua, Senhor, trabalhando nos nossos corações, continua operando nas nossas vidas, Pai, e que dia após dia, Senhor, nós possamos ser melhores homens, melhores mulheres, melhores crentes, melhores filhos, melhores pais, Senhor, melhores servos do Senhor, melhores pastores, Senhor. Cuida da tua igreja, Senhor, cuida do seu povo, Pai. Não deixe o seu povo perecer, Senhor, mas que nós juntos, Pai, possamos avançar até o destino final, Senhor. Assim nós oramos, Pai, e já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Adore ao Senhor nesse momento, meu irmão. Aleluia, aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Se não tem motivos pra cantar, Aleluia, Senhor. abandona esse Deus Oh, e morre. aleluia, Senhor. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perder seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou Levanta sua mão, meu irmão. Adore ao Senhor. simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Só você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Adore ao Senhor. Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Não deixe jamais de adorar ao Senhor. Não deixe jamais de louvar o nome do nosso Deus. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe pastor Manini, que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Aleluia.